Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Antes de começar aqui o meu clamor a Deus, a minha oração, eu senti da parte do Senhor, nosso Deus, deixar uma saudação aqui para as irmãs, para os irmãos, amém? Que se encontra em 2 Crônicas 17, 18, que diz a respeito do reinado de Josafá. Josafá, ele era um rei de Judá e ele, em toda a sua vida, ele se prostrou ao Senhor. Em toda a sua vida, ali no 2 Crônicas 17, bem no início do seu reinado, ele tinha tudo para perder as batalhas. Ele tinha tudo para se acovardar. Ele tinha tudo para se deixar levar e não ir à frente da batalha. Mas ele tomou uma posição perante ao Senhor. Ele confiou, ele creu no Deus que nós servimos. E ele se posicionou no 17:2, diz assim: posicionou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá, e pôs guarnições em Judá e nas cidades de Efraim, que seu pai Asa tinha conquistado. O Senhor esteve com Josafá, porque em seus primeiros anos ele andou nos caminhos que seu predeceptor Davi tinha seguido. Não consultou os Balaíns, mas buscou o Deus de seu pai e obedeceu seus mandamentos, e não imitou as práticas de Israel. O Senhor firmou o reino de Josafá, e todo o Judá lhe trazia presentes, de maneira que teve grande riqueza e honra. Amém? Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados. E se nós percorrermos um pouco mais adiante, essa palavra ela é bem extensa, ela é bem longa. Então, tanto no 17 quanto no 18 de 2 Crônicas e um pouco mais para frente ainda, diz a respeito de muitos e muitos livramentos que Josafá teve por intermédio da sua fé, por intermédio da oração, por intermédio do clamor, que sempre quando ele ia à frente da batalha, ele não se deixava ser prostrado, né? Apesar dos inimigos, né? Vierem ali amedrontá-lo, serem até mais fortes, terem mais homens, né? Como diz aqui a palavra, para guerrear contra o reinado de Josafá. Ele não se acovardou, e sim ele confiou, e sim ele se entregou ao Senhor. E em nenhum momento ele buscou outros deuses. Em nenhum momento ele se prostrou perante os Balaíns, que eram deuses estranhos da época, né? E que nós possamos ficar com essa meditação da parte do Senhor, né, como um alerta da parte de Deus para nós, que apesar das afrontas, apesar dos levantes, apesar dos poréns, dos talvez, dos porquês, que eu e você possamos estar firmes e constantes no nosso Senhor Jesus Cristo. No 18, diz assim: o livramento talvez esteja a apenas um passo da oração. Muitas vezes o que tem faltado para mim e para a sua vida, e eu falo começando por mim, muitas vezes, por mais que nós estamos em guerra, porque a batalha é aqui, a batalha já começou, né? Vivemos em dias difíceis, dias tortuosos, dias de afrontas, de enfermidades, né? Cada um tem cada um tem os levantes, né? As guerras que cada um enfrenta. Eu enfrento as minhas guerras, você enfrenta, você, amado irmão, amada irmã, enfrenta a sua guerra. Mas
O livramento de Deus está a um passo da oração. Se eu e você nos prostrarmos em todo tempo, o Senhor, Ele socorre, o Senhor, Ele ouve, o Senhor, Ele livra, o Senhor, Ele cura, o Senhor, Ele liberta, assim como Josafá fez, esse rei. E ele era rei, ele poderia falar, não, eu posso, eu sou, eu tenho, não. Ele se fez o menor da casa, ele se fez o mais humilde, ele se fez o pequeno, e ele enfrentou muitas e muitas batalhas, colocando o grande eu sou na frente, colocando Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Deus que vive, que reina. Então que eu e você possamos nos achegar cada dia mais, nos achegar ao nosso Deus que vive e que é o mesmo Deus de Josafá, é o mesmo Deus que lutou contra Acabe, né? Aqui no 18 fala sobre Acabe, lutou contra Acabe pela vida de Josafá, pelo reinado. E o reinado de Josafá, ele foi próspero, né? Ele foi próspero, portanto, que muitas nações vinham até Josafá, a palavra do Senhor diz. Muitas nações vinham até Josafá para deixar ouro, para deixar as vestimentas caras na época, os perfumes mais caros, tudo que era de valor, né? Porque é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Muitas vezes eu e você, nós estamos procurando em carros, em cavalos, mas a nossa confiança tem que estar apenas em no Deus vivo. Muitas vezes você não prospera, muitas vezes o seu negócio está definhando, né? Hoje nós vamos buscar para causas na justiça, né? Nós vamos buscar nessas 4 sextas-feiras deste mês de janeiro, causas na justiça, portas de trabalho, e muitas vezes eu e você, nós estamos dessa maneira. Muitas vezes que eu e você possamos ser Josafá dentro da nossa casa, que nós possamos ser pequenino Josafá na nossa família. E guerrear nessas 4 sextas-feiras por estas causas na justiça, emprego, portas abertas, benefícios concedidos, porque Deus é maior. Deus é maior. E eu deixo essa saudação em 2 Crônicas 17:18 para meditação. Amém? Paz do Senhor Jesus.